Uma jovem de família humilde se vê em um relacionamento com um dos homens mais ricos do Brasil. Quando ele lhe presenteia com uma joia caríssima como prova de amor, ela toma uma decisão que abala todas as estruturas do relacionamento e revela verdades profundas sobre valores, autenticidade e o que realmente importa na vida. Uma história sobre escolhas que definem quem realmente somos. Eu ainda sinto o peso daquela caixinha de veludo nas minhas mãos. Era uma quinta-feira chuvosa em São Paulo e o som das gotas batendo na janela do apartamento dele no Itaim Bibi parecia ecoar o nervosismo que tomava conta do meu peito. Rafael havia me chamado para jantar, como sempre fazia às quintas, mas havia algo diferente no ar naquela noite. "Marina, feche os olhos", ele disse. E eu pude sentir a ansiedade na voz dele, uma ansiedade boa, daquelas que precedem momentos especiais. Obedeci, mesmo com o coração acelerado. Rafael e eu estávamos juntos há quase 2 anos, e eu já havia me acostumado com seus gestos grandiosos. Ele era assim desde que nos conhecemos naquele evento beneficente onde eu trabalhava como garçonete para pagar a faculdade de pedagogia. Flores caras, jantares em restaurantes que eu nem sabia que existiam, viagens que pareciam saídas de revista. Tudo sempre do melhor, do mais caro, do mais exclusivo. "Pode abrir", sussurrou ele. Quando abri os olhos, vi a caixinha azul da Tiffany na minha frente. Minha respiração falhou por um segundo. Não era a primeira vez que ele me dava presentes caros, mas havia algo solene naquele momento. Algo que fazia meu estômago revirar de nervosismo. "Vai, abre", ele insistiu, e eu podia ver seus olhos brilhando de expectativa. Peguei a caixinha com mãos trêmulas. O veludo era macio sob meus dedos, e quando a abri, o mundo pareceu parar. Ali, aninhado no cetim branco, estava o colar mais deslumbrante que eu já havia visto na vida. Diamantes que cintilavam como estrelas, dispostos em um desenho que parecia ter saído de um conto de fadas. Era impossível não perceber a magnitude daquilo. É lindo demais, Rafa", consegui sussurrar, ainda em choque. 5 milhões, ele disse, como se fosse a coisa mais natural do mundo. "Mandei fazer especialmente para você. Cada diamante foi escolhido a dedo. Queria que soubesse o quanto você significa para mim. 5 milhões. As palavras ecoaram na minha mente como um eco distante. 5 milhões de reais. Era mais dinheiro do que minha família inteira havia visto na vida. Era mais do que meus pais ganhariam trabalhando a vida toda. Era mais do que eu conseguia sequer compreender. "Rafa, eu não posso aceitar isso", murmurei. Mas minha voz saiu tão baixa que ele não ouviu. "Deixa eu colocar em você", ele disse, pegando o colar delicadamente e posicionando-se atrás de mim. Senti o frio dos diamantes tocando minha pele e por um momento me vi refletida no espelho da sala de jantar. Eu estava linda, não podia negar. O colar transformava minha aparência simples em algo real, algo digno da namorada de Rafael Mendonça, herdeiro de uma das maiores construtoras do país. Mas enquanto olhava meu reflexo, uma sensação estranha tomou conta de mim. Era como se eu estivesse vendo outra pessoa. A Marina que cresceu em Cidade Tiradentes, que dividia um quarto com 2 irmãs, que via a mãe acordar às 5 da manhã para limpar escritórios no centro da cidade. Essa Marina havia desaparecido sob o brilho dos diamantes. "Você está perfeita", Rafael sussurrou no meu ouvido, abraçando-me por trás. "Sempre soube que você nasceu para isso. Nasceu para isso." As palavras me incomodaram mais do que eu esperava. O que ele quis dizer com isso? Ser ornamentada como uma boneca cara? Ser a prova viva de sua riqueza? "Obrigada", consegui responder, forçando um sorriso. Durante o jantar, mal consegui me concentrar na conversa. Rafael falava animadamente sobre os planos para o final de semana. Uma viagem para Búzios em seu iate novo, mas minha mente estava longe dali. Eu pensava na minha mãe, Dona Conceição, que naquele exato momento provavelmente estava terminando de limpar algum escritório na Faria Lima, a poucos quarteirões dali.
Pensava nas minhas colegas da faculdade que trabalhavam em 3 empregos para conseguir pagar as mensalidades. Pensava nas crianças da creche onde eu fazia estágio, muitas vindas de famílias que viviam com menos de um salário mínimo por mês. E ali estava eu, usando no pescoço o equivalente a nem conseguia fazer a conta. Era dinheiro demais. Era peso demais. Está tudo bem? Rafael perguntou, notando minha distração. Sim, claro, é que é muita coisa para processar, respondi honestamente. Ele sorriu daquele jeito convencido que às vezes me irritava. Imagino, mas você vai se acostumar. É só o começo, Marina. Quero te dar o mundo. O mundo. Mais uma dessas expressões que ele usava como se fossem normais, como se fosse possível uma pessoa dar o mundo para outra. Como se o mundo fosse algo que se pudesse comprar, embalar e entregar. Voltei para casa naquela noite ainda usando o colar. Rafael insistiu que eu ficasse com ele, claro. É seu, havia dito. Quero que use sempre. Mas durante todo o trajeto de Uber até meu apartamento em Itaquera, um contraste gritante com o luxury do Itaim. Eu me senti como se estivesse carregando uma corrente invisível. Quando cheguei em casa, minha irmã mais nova, Larissa, estava estudando na mesa da cozinha. Ela olhou para mim e seus olhos se arregalaram. Nossa, Marina, que colar é esse? Antes que eu pudesse responder, minha mãe saiu do quarto, ainda vestindo o uniforme da empresa de limpeza. Ela havia chegado há pouco do trabalho. Eu podia ver o cansaço em seus olhos. Mas quando viu o colar, sua expressão mudou. Minha filha, isso aí deve custar uma fortuna, ela disse, aproximando-se com cautela, como se fosse algo sagrado demais para tocar. 5 milhões, murmurei, quase envergonhada. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Larissa parou de mastigar o pão que estava comendo. Minha mãe ficou imóvel, processando a informação. 5 milhões? Larissa repetiu, como se as palavras não fizessem sentido. Eu assenti, sentindo um nó na garganta. Naquele momento, vendo a reação delas, a grandiosidade do presente de Rafael ganhou uma perspectiva completamente diferente. Não era mais romântico ou especial. Era obsceno. Filha, minha mãe disse finalmente, sua voz carregada de uma sabedoria que só quem viveu muito pode ter. Você tem certeza de que esse rapaz te ama pelo que você é e não pelo que ele quer que você seja? A pergunta dela me atingiu como um soco no estômago. Porque, no fundo, era exatamente isso que eu estava me perguntando desde o momento em que vi o colar. Naquela noite, não consegui dormir. Ficei olhando para o colar na penteadeira, seu brilho sendo refletido pela luz do poste da rua. Era lindo, sim, valioso, sem dúvida, mas havia algo nele que me fazia sentir diminuída, como se meu valor como pessoa fosse medido pelos diamantes que eu usava. Foi então que me lembrei de Dona Rosa. Dona Rosa era a faxineira do prédio onde Rafael morava. Uma senhora negra de uns 60 anos, que sempre me cumprimentava com um sorriso genuíno quando me via nos corredores. Diferente dos porteiros e seguranças, que me tratavam com uma educação forçada. Afinal, eu era a namorada do Dr. Rafael. Dona Rosa sempre conversava comigo como se eu fosse uma pessoa normal. E ela sempre usava um colar. Um cordão dourado simples, com um pequenininho pingente de coração. Nada caro, nada ostensivo. Mas toda vez que eu a via, notava como ela tocava o pingente inconscientemente, como se fosse seu amuleto pessoal. Uma vez, eu havia perguntado sobre ele. Foi meu marido que me deu, quando completamos 10 anos de casado. Ela havia respondido, com os olhos brilhando. Ele juntou dinheiro durante meses para comprar. Disse que era para eu lembrar todos os dias que tinha alguém que me amava de verdade. Faz 15 anos que ele morreu, mas eu nunca tiro. Me faz sentir amada sempre. Amada. Não ornamentada. Não ostentada. Amada. Deitei na cama naquela noite, pensando nos 2 colares. O de 5 milhões que estava na penteadeira e o de talvez R$ 50 que Dona Rosa usava todos os dias. E por mais que eu tentasse, não conseguia parar de pensar em qual dos 2 realmente representava amor. Na manhã seguinte, acordei com a sensação de que havia sonhado com diamantes a noite toda.
O colar ainda estava na penteadeira, cintilando com os primeiros raios de sol que entravam pela janela do meu quarto. Por um momento, pensei que tudo havia sido um sonho estranho, mas o peso da realidade logo me atingiu. 5 milhões de reais estavam ali, a poucos metros da minha cama. Peguei meu celular e vi 3 mensagens de Rafael. Uma foto de um buquê de rosas brancas com os dizeres "Bom dia, princesa". Outra perguntando se eu havia dormido bem com meu novo amuleto. E a terceira confirmando nosso encontro para o almoço. Princesa, amuleto. As palavras soaram estranhas na minha cabeça matinal. Era assim que ele me via, uma princesa enfeitada com seus presentes caros? Me levantei e fui até a cozinha, onde encontrei minha mãe preparando café. Ela usava seu uniforme azul da empresa de limpeza, o mesmo que usava há quase 15 anos. Seus cabelos estavam presos em um coque simples, e ela cantarolava uma música gospel baixinho enquanto mexia o café com açúcar. "Bom dia, mãe", cumprimentei dando-lhe um beijo na testa. "Bom dia, filha. Conseguiu dormir?" A pergunta dela carregava um peso que ia além do superficial. Ela sabia que eu não havia dormido bem. Podia ver nos meus olhos. "Mais ou menos", respondi honestamente. Fiquei pensando, no colar? Assenti. Minha mãe tinha essa capacidade de ler meus pensamentos, desenvolvida ao longo de anos, observando suas 3 filhas crescerem em um apartamento pequeno, onde não havia como esconder sentimentos. "Sabe, Marina", ela disse, servindo café em 2 xícaras velhas e descascadas, "quando seu pai me pediu em casamento, ele não tinha nem aliança para me dar. Disse que me compraria a mais bonita de todas assim que conseguisse um emprego melhor." Ela sorriu, mexendo o café lentamente. "Nunca me comprou aliança nenhuma. Não porque não quis, mas porque sempre tinha alguma coisa mais importante. Fralda para vocês, remédio quando ficavam doentes, material escolar. E sabe de uma coisa? Eu nunca senti falta. Porque o jeito que ele olhava para mim quando chegava do trabalho, o cuidado que tinha comigo quando eu estava doente, a forma como segurava minha mão na igreja, isso valia mais que qualquer joia." Ela parou e me olhou diretamente nos olhos. "Não estou dizendo que seu Rafael não te ama, filha. Mas às vezes, quando a gente tem muito dinheiro, confunde demonstração de amor com demonstração de poder." As palavras da minha mãe ecoaram na minha cabeça durante todo o trajeto até a faculdade. Eu tinha 2 aulas naquela manhã, mas mal consegui prestar atenção. Minha mente estava dividida entre a aula de psicologia da educação e a imagem do colar na penteadeira. Durante o intervalo, minha melhor amiga Jéssica se aproximou com aquela cara de quem sabia que algo estava acontecendo. "Você está estranha hoje. Aconteceu alguma coisa?" Jéssica me conhecia desde o primeiro dia de faculdade. Éramos muito parecidas. As 2 de família humilde, as 2 lutando para conseguir se formar, as 2 sonhando em trabalhar com educação para fazer a diferença na vida das crianças. "O Rafael me deu um presente ontem", comecei, sem saber bem como continuar. "Ah, de novo? O que foi dessa vez? Outra bolsa caríssima? Um colar. Deve ter sido lindo. Você não está usando. Custa 5 milhões de reais, Jé." Jéssica quase engasgou com o suco que estava bebendo. 5? O quê? Marina, você está brincando comigo? Balancei a cabeça negativamente e vi sua expressão mudar completamente. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, processando a informação. "Meu Deus, Marina, isso é mais dinheiro do que eu vou ver na vida inteira." "Eu sei. E como você se sente?" Era uma pergunta simples, mas que me fez parar para pensar. Como eu me sentia? Confusa, respondi. "É lindo, é caro, é um gesto, mas me sinto estranha, como se não fosse para mim." "Porque não é", Jéssica disse sem hesitar. "Marina, você é a menina mais autêntica que eu conheço. Você se importa com as crianças da creche, luta pelos seus sonhos, ajuda a sua família. E agora está sendo transformada em uma espécie de troféu ambulante." Suas palavras eram duras, mas verdadeiras. Era exatamente assim que eu me sentia. Um troféu. "Mas ele disse que me ama."
Argumentei mais para mim mesma do que para ela. Ele ama você ou ama a ideia de ter você como posse dele? A pergunta de Jéssica me seguiu pelo resto do dia. Durante o almoço com Rafael em um restaurante japonês caríssimo na Vila Olímpia, enquanto ele falava animadamente sobre uma viagem surpresa que estava planejando para nós, eu me peguei observando-o de uma forma diferente. Rafael era bonito, não podia negar. Alto, cabelos castanhos sempre bem cortados, roupas impecáveis. Tinha estudado nas melhores escolas, falava 3 idiomas, conhecia vinhos que custavam mais que um salário mínimo. Era educado, inteligente, bem-sucedido. Mas havia algo nele que eu nunca havia notado antes, ou talvez não quisesse notar. A forma como tratava os garçons, educado, mas distante, como se fossem invisíveis. Como ele falava sobre nossa vida, sempre em termos de lugares caros que visitaríamos, coisas caras que compraríamos, experiências caras que viveríamos. Você está quietinha hoje, ele observou, cortando um pedaço de salmão. Estou pensando sobre ontem, respondi. Ainda processando o presente? Ele sorriu. Imagino, não é todo dia que se ganha uma joia dessas? Por que 5 milhões, Rafa? A pergunta saiu mais direta do que eu pretendia. Ele parou de comer e me olhou surpreso. Como assim? Por quê? Por que gastar 5 milhões em um colar? Por que não, 10 mil, 100 mil? Por que especificamente 5 milhões? Ele riu como se a pergunta fosse absurda. Marina, dinheiro não é problema para mim. Você sabe disso. Queria te dar algo à altura do que você representa na minha vida. E eu represento 5 milhões? Você não tem preço, ele disse, pegando minha mão sobre a mesa. Por isso merece o melhor de tudo. Não tem preço, mas merece algo de 5 milhões. A contradição me incomodou profundamente. Depois do almoço, Rafael precisou voltar para o escritório. Uma reunião importante com investidores japoneses. E eu decidi caminhar um pouco antes de voltar para casa. Acabei passando em frente ao prédio dele, e foi aí que vi Dona Rosa. Ela estava saindo do edifício, provavelmente terminando seu turno da manhã. Usava um vestido simples, uma bolsa de couro sintético e no pescoço seu colar dourado com o pequeno coração. Oi, Dona Rosa, cumprimentei aproximando-me. Marina, que bom te ver, querida. Como você está? Bem, e a senhora? Graças a Deus, sempre bem. Trabalho não falta, né? Ela riu. E seu namorado? Sempre elegante aquele rapaz. Está bem, obrigada. Ficamos conversando alguns minutos sobre coisas triviais, mas eu não conseguia parar de olhar para o colar dela. Era tão simples, tão natural. Fazia parte dela de uma forma que o meu colar de 5 milhões jamais faria parte de mim. Dona Rosa? Arrisquei. Posso perguntar uma coisa sobre seu colar? Ela sorriu e tocou o pingente instintivamente. Claro, querida. A senhora usa ele todos os dias? Todo santo dia, há 15 anos, é meu companheiro fiel, ela disse com carinho. Por que a pergunta? É que é bonito, parece ter história. Tem mesmo. Meu Joaquim me deu quando fizemos 10 anos de casado. Ele era pedreiro, ganhava pouco, mas juntou centavo por centavo durante meses para me comprar. Disse que era para eu nunca esquecer que tinha alguém que me amava de verdade. Ela pausou, os olhos brilhando com a memória. Sabe o que mais me emocionava nele? Não era o colar em si, era saber que durante todos aqueles meses, toda vez que ele via 1 centavo no chão, ele pensava em mim. Toda vez que deixava de comprar um refrigerante, ele pensava em mim. Cada sacrifício pequeno era feito pensando no meu sorriso quando eu abrisse a caixinha. Senti um aperto no peito ouvindo aquela história. Quanto a senhora acha que ele custou? Na época, uns 40, 50 reais talvez. Para ele era uma fortuna. Para quem tem muito dinheiro, talvez fosse troco de pão. Mas para mim, era amor puro. Despedi-me de Dona Rosa com um abraço apertado e caminhei para casa com seu relato ecoando na minha cabeça. 40 reais que representavam meses de sacrifício versus 5 milhões que representavam o quê? Um impulso? Uma demonstração de poder aquisitivo? Naquela tarde,
Sentada no meu quarto, olhando para o colar na penteadeira, comecei a entender que a questão não era o valor do presente, era o que ele representava. E mais importante, era quem eu me tornava quando o usava. Se essa parte da história também tocou seu coração, me diga de qual lugar do Brasil você está ouvindo isso, porque tenho certeza de que, independente da cidade, todos nós já nos questionamos sobre o que realmente significa ser amado de verdade. A noite chegou com uma certeza crescente no meu peito. Eu precisava tomar uma decisão, e essa decisão mudaria tudo. A decisão que eu sabia que precisava tomar começou a ganhar forma na manhã de sexta-feira. Acordei cedo, mesmo sem ter aula, com uma inquietação que parecia ter se instalado permanentemente no meu peito. O colar continuava ali, na penteadeira, como um lembrete constante de uma pergunta que eu ainda não tinha coragem de responder completamente. Rafael havia mandado mensagem pedindo para nos encontrarmos mais tarde, para escolhermos as roupas para um evento beneficente no sábado. Mais uma dessas festas em que eu me sentia como um peixe fora d'água, cercada de pessoas que falavam sobre vinhos caros e viagens para lugares que eu mal conseguia pronunciar. Mas antes de encontrá-lo, eu tinha algo a fazer. Peguei o metrô até a estação Vila Madalena, onde ficava a creche municipal em que eu fazia estágio. Era um contraste gritante com os ambientes em que eu havia passado os últimos 2 anos ao lado de Rafael. As paredes descascadas, os brinquedos remendados, as cadeiras de plástico rachadas, mas havia vida ali, vida real, autêntica, sem artifícios. Marina! Que bom que você veio hoje, disse Carla, a coordenadora pedagógica, assim que me viu chegar. As crianças estavam perguntando por você ontem. Sorri, sentindo uma calor no peito que há dias não sentia. Ali, eu era só Marina, não a namorada do Dr. Rafael, não a moça que usava roupas caras ou frequentava restaurantes sofisticados. Só Marina, que brincava no chão, ajudava com as lições e ouvia as histórias mirabolantes das crianças sobre seus sonhos. Tia Marina, tia Marina! Pequena Vitória, de 5 anos, correu até mim com os bracinhos abertos. Eu desenhei você! Ela me entregou uma folha de papel com um desenho feito com giz de cera. Era uma figura feminina com cabelos compridos e um grande sorriso. O que mais me chamou a atenção foi que a Marina do desenho não usava joias nem roupas sofisticadas. Era simples, mas irradiava felicidade. Está lindo, Vitória. Por que você me desenhou? Porque você é minha tia preferida. Você brinca com a gente de verdade, não fica só mandando a gente ficar quieta. A inocência daquela observação me atingiu profundamente. Para ela, meu valor não estava em nada que eu possuía, mas em quem eu era quando estava ali. Passei a manhã inteira na creche, ajudando com as atividades, brincando no pátio, lendo histórias. E pela primeira vez em semanas, me senti completa. Me senti eu mesma. Durante o almoço na sala dos professores, um simples arroz com feijão e frango assado, servido em pratos de louça barata, conversei com Carla sobre um projeto que eu havia proposto meses atrás. Uma horta comunitária nos fundos da creche. Consegui a aprovação da prefeitura, ela me contou animadamente. Mas ainda precisamos de verba para os materiais básicos, sementes, ferramentas, terra adubada. Não, quanto seria necessário? Uns R$ 5.000 resolveriam tudo. Parece pouco, mas para uma creche municipal, R$ 5.000. A ironia não passou despercebida por mim. Era exatamente 1000 vezes menos que o valor do colar que estava guardado na minha penteadeira. Com R$ 5.000, poderíamos criar um projeto que ensinaria dezenas de crianças sobre responsabilidade, cuidado com o meio ambiente, alimentação saudável, que deixaria um legado real. Vou ver o que posso fazer, prometi, e vi os olhos de Carla brilharem de esperança. Saí da creche naquela tarde com uma clareza que não sentia há muito tempo. Peguei o metrô de volta para casa, mas antes decidi fazer uma parada no prédio de Rafael. Queria conversar com Dona Rosa de novo. A encontrei no 10º andar,
limpando o corredor com sua dedicação de sempre. Quando me viu, seu rosto se iluminou. Marina, querida, 2 vezes em 2 dias, que prazer! Oi, Dona Rosa, a senhora tem uns minutinhos para conversar? Claro, filha. Aconteceu alguma coisa? Você parece pensativa. Sentamos no banco do corredor e por alguns minutos ficamos em silêncio. Dona Rosa tinha essa paciência maternal que me fazia sentir segura para falar sobre qualquer coisa. Dona Rosa, comecei devagar. A senhora acha que é possível amar alguém e mesmo assim não conhecer essa pessoa de verdade? Ela me olhou com atenção, tocando inconscientemente seu colar como sempre fazia. Amar é uma coisa, querida. Conhecer é outra. Às vezes a gente ama a ideia que faz de uma pessoa, não a pessoa em si. E às vezes a gente conhece alguém muito bem, mas não ama de verdade. E como a gente sabe a diferença? Ah, filha, quando você ama alguém de verdade, você quer que essa pessoa seja a melhor versão dela mesma, não uma versão que você criou na sua cabeça. E quando você conhece alguém de verdade, você vê os defeitos e escolhe ficar mesmo assim. Ela pausou, observando meu rosto. Por que essas perguntas? Problemas com seu namorado? Não sei se são problemas ou se eu é que estou vendo as coisas pela primeira vez. Respondi honestamente. Dona Rosa, posso fazer uma pergunta bem pessoal? Claro. Se alguém oferecesse para a senhora trocar esse colar por um de diamantes que valesse milhões, a senhora trocaria? Ela riu uma risada genuína e calorosa. Milhões? Minha nossa, que pergunta interessante. Ela tocou o pingente novamente. Sabe, Marina, quando meu Joaquim morreu, apareceu gente oferecendo ajuda. Inclusive uma das filhas do patrão dele, que queria me dar um colar mais bonito para substituir este aqui. Disse que estava com pena de me ver usando uma coisinha tão simples. E o que a senhora respondeu? Falei que ela estava confundindo valor com preço. Este colar aqui vale uma vida inteira de amor verdadeiro. Não existe diamante no mundo que tenha esse valor. As palavras dela ecoaram na minha mente durante todo o trajeto até encontrar Rafael. Ele havia marcado no shopping JK Iguatemi, em uma boutique que eu nem sabia que existia antes de conhecê-lo. Quando cheguei, ele já estava lá, conversando com a vendedora sobre vestidos para o evento do dia seguinte. Marina, cheguei mais cedo e já separei algumas opções para você, ele disse, me dando um beijo no rosto. Pensei em algo azul para combinar com o colar. Claro, o colar. Tudo sempre girava em torno de como eu poderia exibir melhor os presentes dele. A vendedora, uma mulher de uns 40 anos com um sorriso profissional perfeito, me mostrou 3 vestidos. Cada um custava mais que o salário anual da minha mãe. Qual você acha mais bonito? Rafael perguntou, claramente ansioso pela minha aprovação. Olhei para os vestidos. Eram lindos, sim. Bem cortados, tecidos nobres, acabamento impecável. Mas quando me imaginei usando um deles, com um colar de 5 milhões, me vi novamente como um objeto decorativo. São todos muito bonitos, respondi diplomaticamente. Experimente esse azul, ele insistiu. Vai ficar perfeito com seus diamantes. Seus diamantes, como se já fossem parte de mim. Entrei no provador e vesti o tal vestido azul. Quando me olhei no espelho, vi exatamente o que Rafael queria ver. Sua namorada transformada em um acessório caro. Linda, sem dúvida. Elegante, com certeza. Mas completamente desconectada de quem eu realmente era. E então? Rafael perguntou quando saí do provador. Está lindo, disse a vendedora, antes mesmo que eu pudesse responder. Perfeito para a festa da Fundação Mendonça. A festa da Fundação Mendonça. Claro, não era só um evento beneficente qualquer. Era o evento da família dele. Eu seria apresentada como a namorada do herdeiro, usando 5 milhões de reais no pescoço, vestindo um vestido que custava uma fortuna. Seria a prova viva do sucesso e do bom gosto dele. Você está quieta, Rafael observou. Não gostou? Posso conversar com você lá fora por um minuto? Ele pareceu surpreso, mas concordou. Saímos da boutique e nos sentamos em uma das poltronas do corredor do shopping. Rafa,
comecei sentindo o coração acelerar. Preciso te perguntar uma coisa e quero que seja honesto comigo. Claro, pode falar. Por que você está comigo? A pergunta o pegou desprevenido. Ele piscou algumas vezes, como se não tivesse entendido. Como assim? Por que estou com você? Porque te amo, óbvio. Mas o que você ama em mim? Marina, que perguntas estranhas são essas? Responde, por favor. O que você ama em mim? Ele ficou em silêncio por alguns segundos e pude ver que estava realmente pensando. Você é linda, inteligente, doce, tem uma energia boa, me faz bem. É diferente das outras meninas que eu conhecia. Diferente como? Mais autêntica, mais verdadeira. Irônico. Ele dizia que eu era autêntica, mas passava os 2 anos de relacionamento tentando me transformar em outra pessoa. Rafa, e se eu não fosse bonita? E se eu não quisesse usar roupas caras ou frequentar esses lugares? E se eu preferisse ficar em casa assistindo filme do que ir para essas festas? Mas você gosta dessas coisas, ele disse, parecendo confuso. Gosto. Gosta sim. Você sempre fica linda nos eventos, sempre se comporta perfeitamente. Comportar perfeitamente, repeti. E se eu não quisesse me comportar perfeitamente? E se eu quisesse só ser eu mesma? Rafael me olhou como se eu estivesse falando em outro idioma, e talvez estivesse mesmo. Talvez estivéssemos falando idiomas diferentes há 2 anos. Marina, não estou entendendo aonde você quer chegar com isso. Quero chegar ao ponto de que talvez você não me ame. Talvez você ame a versão de mim que você criou. O silêncio que se seguiu foi pesado. Rafael ficou me olhando, claramente processando minhas palavras, e eu pude ver o momento exato em que a irritação começou a tomar conta dele. Você está sendo dramática, ele disse finalmente. Claro que te amo. Por que acha que gasto tanto dinheiro com você? E ali estava. A resposta que eu temia ouvir, mas que precisava ouvir. Para ele, amor era medido em reais. Amor era comprar, exibir, possuir. E se eu te devolvesse o colar? Perguntei, observando sua reação. Devolver? Por que você faria isso? E se eu fizesse? Você ainda me amaria? A pausa que se seguiu me disse tudo o que eu precisava saber. Era uma pausa de quem nunca havia considerado essa possibilidade. Uma pausa de quem não conseguia entender por que alguém rejeitaria 5 milhões de reais. Marina, você está assustando. Aconteceu alguma coisa? Alguém disse alguma coisa para você? Alguém disse alguma coisa, como se eu não fosse capaz de pensar por conta própria, como se minhas dúvidas só pudessem vir de influência externa. Naquele momento, olhando para Rafael, sentado ao meu lado no shopping mais caro de São Paulo, vestido com roupas que custavam mais que a renda mensal da minha família, eu entendi que Dona Rosa estava certa. Ele estava confundindo valor com preço. E eu também estava. Onde você está assistindo essa história? Eu gostaria de saber de qual cidade você me acompanha nessa jornada de descobertas. Porque algo me diz que a decisão que eu estava prestes a tomar mudaria tudo para sempre. Aquela noite de sexta-feira foi a mais longa da minha vida. Voltei para casa depois da conversa com Rafael sem comprar vestido nenhum, deixando-o visivelmente irritado e confuso. Ele não conseguia entender por que eu estava complicando algo tão simples, como ele disse. Para ele, eu só precisava aceitar o presente, usar o vestido caro e ser a namorada perfeita no evento do dia seguinte. Mas para mim, nada mais era simples. Quando cheguei em casa, encontrei minha mãe na cozinha, preparando a janta com os ingredientes que havia sobrado da feira. Feijão, arroz, umas batatas e linguiça. Comida simples, mas feita com carinho. O cheiro me transportou para a infância, quando eu achava que aquela era a comida mais gostosa do mundo. Como foi seu dia, filha? Ela perguntou, mexendo o feijão na panela. Confuso, respondi sentando-me à mesa. Mãe, posso te fazer uma pergunta? Claro. A senhora já se arrependeu de alguma escolha que fez na vida? Ela parou de mexer o feijão e se virou para mim, aquela expressão maternal que conhecia tão bem. Muitas vezes. Mas sabe qual arrependimento que mais me marca? Balancei a cabeça negativamente. Foi uma vez que seu pai arrumou um emprego melhor numa cidade no interior.
Ganharia quase o dobro do que ganhava aqui em São Paulo. Mas eu tinha medo de sair da capital, medo de deixar minha irmã, meus vizinhos. Convenci ele a recusar. Ela voltou a mexer o feijão, mas continuou falando. Anos depois, descobri que o homem que pegou a vaga do seu pai conseguiu dar faculdade para os 3 filhos. Comprou uma casa própria, teve uma vida mais tranquila. E eu fico pensando, será que não privei vocês de uma vida melhor por causa do meu medo? Mãe, a senhora fez o que achou melhor na época. Sim, mas com as informações que eu tinha então. O problema é que às vezes a gente tem medo de mudança e chama isso de prudência. Tem medo de arriscar e chama isso de sabedoria. Ela se sentou na minha frente, secando as mãos no pano de prato. Por que a pergunta, Marina? Está pensando em fazer alguma escolha difícil? Estou pensando em devolver o colar para o Rafael. As palavras saíram da minha boca antes mesmo que eu percebesse que havia tomado a decisão. Mas no momento em que disse, soube que era isso mesmo que eu queria fazer. Minha mãe ficou em silêncio por alguns segundos, processando o que eu havia dito. E por que faria isso? Porque não me sinto eu mesma usando ele. Me sinto como se fosse um objeto caro que ele comprou para exibir. E você conversou com ele sobre isso? Tentei, mas ele não entende. Para ele, eu deveria estar grata. Ele não consegue compreender por que alguém rejeitaria algo tão caro. Minha mãe suspirou, daquele jeito que só mães fazem quando veem os filhos enfrentando dilemas que elas já viveram. Sabe, Marina, seu pai nunca teve dinheiro para me dar presentes caros. Mas toda sexta-feira, quando recebia o pagamento, ele parava na padaria do seu Joaquim e comprava 2 pãezinhos de açúcar. Um para mim, um para ele. Custava 50 centavos cada um, mas era nosso ritual. Sentávamos na mesa da cozinha, cada um com seu pãozinho e um café, e conversávamos sobre a semana. Ela sorriu, perdida na lembrança. Um dia, uma vizinha comentou que achava uma falta de amor ele não me dar presentes melhores, que o marido dela sempre dava perfumes importados, joias. Sabe o que pensei? O quê? Que ela não entendia nada sobre amor, porque aqueles pãezinhos não eram só pão. Eram a prova de que, mesmo cansado depois de uma semana de trabalho pesado, seu pai pensava em mim. Eram a prova de que ele guardava um tempinho só nosso no meio da correria. Eram amor em forma de açúcar e fermento. Ela pegou minha mão sobre a mesa. Não existe valor certo ou errado para um presente, filha. Existe intenção certa ou errada. E você é a única que pode saber qual é a intenção por trás daquele colar. Naquela noite deitei na cama olhando para o colar na penteadeira. 5 milhões de reais. Uma quantia que poderia mudar a vida de centenas de famílias, que poderia financiar projetos educacionais, reformar escolas, comprar materiais para creches. E ali estava, servindo apenas para me fazer sentir desconfortável. Peguei meu celular e fiz algo que nunca havia feito. Pesquisei sobre a empresa de Rafael na internet. Li sobre os projetos sociais da construtora Mendonça, sobre as doações que faziam, sobre como se posicionavam como uma empresa socialmente responsável. Irônico como ele conseguia ver valor em ajudar desconhecidos através da empresa da família, mas não conseguia entender meu desconforto com um presente pessoal exorbitante. Dormi pouco naquela noite e acordei no sábado com uma certeza cristalina sobre o que precisava fazer. O evento seria às 8 da noite, mas Rafael havia marcado de me buscar às 7 para chegarmos juntos e bem apresentados, como ele disse. Isso me dava o dia inteiro para colocar meu plano em ação. Primeiro, fui até a creche. Era sábado, então estava fechada, mas Carla havia me dado uma chave para eu poder ir lá nos finais de semana trabalhar no meu projeto de conclusão de curso. Sentei na sala das crianças, cercada pelos desenhos coloridos pregados na parede, e escrevi uma carta para Rafael, explicando minha decisão. Depois, fui até uma joalheria no centro da cidade. Não uma dessas lojas sofisticadas que Rafael frequentava, mas uma pequena joalheria familiar que funcionava há décadas na rua 25 de Março.
Queria uma avaliação honesta do colar. O senhor que me atendeu, um homem de uns 70 anos com óculos grossos e mãos experientes, examinou o colar por vários minutos com uma lupa. Minha filha, ele disse finalmente, isso aqui é uma fortuna. Diamantes de primeira qualidade, trabalho artesanal impecável. Deve valer uns 4, 5 milhões fácil. E se alguém quisesse vender? Vender? Por que venderia uma joia dessas? É só uma curiosidade. Ele coçou a barba pensativo. Olha, conseguiria uns 3 milhões, talvez 3,5. Joia usada sempre perde valor, né? Mas ainda seria muito dinheiro. 3 milhões. Ainda era uma quantia absurda. Ainda era muito mais do que eu poderia fazer bom uso. Voltei para casa no meio da tarde e encontrei Dona Rosa saindo do elevador. Ela morava num prédio modesto a algumas quadras do meu e às vezes a encontrava no mercado ou na rua. Marina, que coincidência te encontrar aqui. Oi, Dona Rosa, como está? Bem, graças a Deus. E você? Parece pensativa de novo. Estou mesmo. Dona Rosa, posso te contar uma coisa? Claro, filha. Contei para ela sobre minha decisão de devolver o colar, sobre como me sentia desconfortável, sobre a conversa com Rafael. Ela me ouviu com atenção, balançando a cabeça de vez em quando. E você acha que está fazendo a coisa certa? Ela perguntou quando terminei. Acho que sim, mas tenho medo. Medo de quê? De estar jogando fora um relacionamento de 2 anos, de estar sendo orgulhosa demais, de estar tomando uma decisão que vou me arrepender. Dona Rosa sorriu, tocando seu colar como sempre fazia. Sabe, Marina, quando meu Joaquim morreu, muita gente me disse para tirar este colar e seguir em frente. Disseram que eu estava me prendendo ao passado, que estava sendo dramática. Mas sabe por que nunca tirei? Por quê? Porque ele me lembra de quem eu sou. Não de quem eu era quando estava com meu marido, mas de quem eu sou no fundo. Uma mulher que valoriza amor verdadeiro acima de qualquer outra coisa. Uma mulher que prefere simplicidade autêntica à ostentação vazia. Ela me olhou nos olhos. Às vezes, a gente precisa fazer escolhas que outras pessoas não vão entender. Escolhas que vão contra o que todo mundo esperaria. Mas se essas escolhas nos conectam com quem a gente realmente é, então elas estão certas. Eram 6:30 da tarde quando voltei para casa. Rafael chegaria em meia hora, esperando me encontrar pronta, vestida com o tal vestido azul que não compramos, usando o colar de 5 milhões, transformada na namorada perfeita para seu evento perfeito. Em vez disso, encontraria uma versão diferente de mim. Uma versão que havia tomado uma decisão que mudaria tudo. Vesti um vestido simples que já tinha no guarda-roupa, azul marinho, comprado numa liquidação no shopping popular. Prendi o cabelo num coque baixo e me maquiei de forma suave. No pescoço, nada. A ausência do colar era proposital, simbólica. O colar estava em uma caixinha sobre a mesa da sala, junto com a carta que havia escrito para Rafael. Ao lado havia outra coisa, uma pesquisa que eu havia feito sobre instituições que trabalhavam com educação infantil em comunidades carentes. Lugares onde 5 milhões de reais poderiam transformar centenas de vidas. Quando a campainha tocou às 7 em ponto, meu coração disparou. Era chegada a hora de uma das conversas mais difíceis da minha vida. Se algum dia você viveu algo assim, me deixe nos comentários de qual país você me escuta, porque tenho certeza de que todos nós, em algum momento, precisamos escolher entre a pessoa que somos e a pessoa que outros esperam que sejamos. E às vezes, essa escolha muda tudo. Quando abri a porta, Rafael estava impecável como sempre. Terno italiano perfeitamente cortado, cabelos penteados com gel importado, relógio que custava mais que um carro popular. Ele sorriu ao me ver, mas o sorriso desapareceu rapidamente quando notou minha roupa simples e principalmente a ausência do colar. Marina, você não está pronta. Foi a primeira coisa que ele disse, olhando-me de cima a baixo com uma expressão que misturava confusão e irritação. Estou pronta, sim, respondi calmamente, abrindo espaço para ele entrar.
Pronta? Você está usando esse vestido. E cadê o colar? É sobre isso que precisamos conversar. Senta aqui. Ele entrou hesitante, claramente desconfortável com meu tom sério. Olhou ao redor da nossa sala simples, móveis antigos que minha mãe havia comprado em promoção anos atrás, televisão pequena, estante de livros da faculdade, como se estivesse vendo aquele ambiente pela primeira vez. Talvez estivesse mesmo. Marina, não temos muito tempo. O evento começa em 1 hora e ainda precisamos passar na boutique para... Rafa, senta, por favor. Ele finalmente se sentou na beirada do sofá, claramente ansioso. Eu me posicionei na poltrona em frente e por alguns segundos ficamos nos olhando em silêncio. Era estranho como 2 anos de relacionamento podiam se resumir àquele momento de tensão. Trouxe uma coisa para você, disse, pegando a caixinha da mesa e estendendo para ele. Rafael olhou para a caixinha sem entender, até que a realidade o atingiu. Você está devolvendo o colar? Estou. Por quê? A palavra saiu quase como um grito, carregada de uma indignação genuína. Marina, isso é loucura. É um presente de 5 milhões de reais. Eu sei exatamente quanto custa. Então por que diabos você está devolvendo? Respirei fundo. Havia ensaiado essa conversa mentalmente centenas de vezes, mas nada me preparara para ver a expressão de total incompreensão no rosto dele. Porque não me sinto confortável usando algo tão caro quando tem tanta gente precisando de coisas básicas ao nosso redor. Marina, meu amor, isso é socialismo barato. Você não pode se sentir culpada por eu ter dinheiro. Não é sobre você ter dinheiro, Rafa. É sobre o que esse presente representa. Representa que eu te amo. Representa que você quer me transformar em outra pessoa. O silêncio que se seguiu foi pesado. Rafael me olhou como se eu tivesse falado em outro idioma, balançando a cabeça lentamente. Transformar você em outra pessoa? Marina, o que está acontecendo com você? Alguém encheu sua cabeça com essas ideias? Lá estava de novo. A incapacidade dele de acreditar que eu pudesse ter pensamentos próprios, questionamentos próprios. Ninguém encheu minha cabeça com nada. Eu é que abri os olhos. Abri os olhos para quê? Para o fato de que você não me ama. Você ama a ideia de me ter como uma boneca cara que você pode vestir e exibir. Rafael se levantou bruscamente, passando as mãos pelos cabelos. Isso é ridículo. Claro que te amo. Por que você acha que gasto tanto dinheiro com você? E é exatamente aí que está o problema, respondi me levantando também. Você mede amor em dinheiro gasto. Para você, me amar significa me comprar. Não é verdade? Então, me responde uma coisa. Se eu fosse exatamente como sou agora, mas recusasse todos os seus presentes caros, se preferisse ficar em casa assistindo filme, a ir para esses eventos chiques, se quisesse continuar morando aqui com minha família, em vez de me mudar para seu apartamento, você ainda quereria ficar comigo? A pausa que se seguiu durou uma eternidade. Eu podia ver Rafael processando a pergunta, lutando para encontrar uma resposta que não o fizesse parecer superficial. Mas a demora em si já era a resposta. Marina, isso é uma pergunta injusta. Claro que quero te dar o melhor. Não perguntei se você quer me dar o melhor. Perguntei se você me amaria se eu recusasse tudo isso. Você não recusaria. Ninguém recusa. Eu estou recusando. Ele olhou para a caixinha na mesa, como se ela fosse uma bomba prestes a explodir. Marina, você está cometendo o maior erro da sua vida. 5 milhões de reais. Você tem ideia de quantas pessoas matariam por uma oportunidade dessas? Tenho sim, e é exatamente por isso que não posso aceitar. Isso não faz sentido nenhum. Peguei a pasta de documentos que havia preparado e mostrei para ele. Sabe quanto custa para construir uma biblioteca em uma escola pública? 50 mil reais. Sabe quantas bibliotecas eu poderia construir com o valor desse colar? 100 bibliotecas, Rafa. Imagina quantas crianças teriam acesso a livros. Marina, você está sendo ridícula. Você não pode salvar o mundo. Não quero salvar o mundo. Quero só não me sentir mal comigo mesma. Se sentir mal?
Por usar um presente lindo que seu namorado te deu? Por usar 5 milhões de reais no pescoço, enquanto as crianças da creche onde trabalho não têm nem livros suficientes? Rafael pegou a caixinha da mesa e a abriu, mostrando o colar como se fosse um argumento irrefutável. Olha isso, Marina. Olha que coisa linda. Isso foi feito especialmente para você. Foi feito para a pessoa que você quer que eu seja, não para quem eu realmente sou. E quem você realmente é? A pergunta saiu carregada de sarcasmo, mas eu a levei a sério. Sou uma menina de Itaquera que quer ser professora, que acha que educação pode mudar o mundo, que prefere usar 50 reais para comprar material escolar para as crianças da creche do que 50 mil em um sapato, que fica mais feliz comendo pão de açúcar na mesa da cozinha com quem ama do que em restaurantes caros, onde preciso fingir que gosto de comida que nem sei pronunciar. Você gosta daqueles restaurantes? Gosto? Ou aprendi a fingir que gosto para não te decepcionar? Rafael ficou me olhando e pela primeira vez vi uma expressão de dúvida em seus olhos. Como se finalmente estivesse se questionando sobre o que realmente conhecia sobre mim. Marina, você está confusa. Todo mundo fica impressionado quando ganha um presente caro. É normal ficar meio... Não estou confusa. Estou lúcida pela primeira vez em 2 anos. Peguei a carta que havia escrito e entreguei para ele. Escrevi tudo aqui. Como me sinto, o que penso sobre nosso relacionamento, sobre quem somos juntos. Ele pegou a carta, mas não a abriu, olhando para mim com uma expressão que misturava raiva e desespero. Você está terminando comigo? Por causa de um presente? Não. Estou terminando com você porque descobri que você não me ama. Você ama a versão de mim que você criou. Isso é loucura, Marina. 2 anos juntos. 2 anos. 2 anos em que eu me perdi tentando ser quem você queria que eu fosse. Eu nunca pedi para você mudar. Não precisava pedir. A forma como você sorria quando eu usava as roupas caras, como me apresentava para seus amigos, como falava sobre nossa vida, tudo sempre condicionado a eu me encaixar no seu mundo. Rafael guardou a carta no bolso sem ler e pegou a caixinha do colar. E se eu doar esse dinheiro? E se eu pegar os 5 milhões e doar para essas suas causas sociais? Aí você fica comigo? A pergunta me pegou desprevenida. Por um momento quase acreditei que ele havia entendido. Mas então percebi que era só mais uma tentativa de me comprar. Agora ele estava tentando me comprar com caridade. Rafa, você não está entendendo. Não é sobre o destino do dinheiro. É sobre o que esse presente diz sobre nosso relacionamento. Diz que eu te amo. Diz que você acha que pode me comprar. Que acha que meu amor tem preço. Que acredita que se gastar o suficiente comigo, eu vou me transformar na pessoa que você quer que eu seja. Ele ficou parado no meio da sala, segurando a caixinha, com uma expressão de quem finalmente estava começando a entender a gravidade da situação. Marina, se você sair dessa porta agora, é para sempre. Você tem certeza disso? Tenho. Você vai jogar fora 2 anos da sua vida por orgulho? Não por orgulho, por dignidade. E se eu mudar? E se eu aprender a te amar do jeito que você quer? A pergunta me partiu o coração, porque pela primeira vez ouvi vulnerabilidade real na voz dele. Mas eu sabia que algumas coisas não podem ser aprendidas ou mudadas por força de vontade. Rafa, você é uma boa pessoa. Vai encontrar alguém que ame o mundo que você pode oferecer. Alguém que sonhe com joias caras e viagens exóticas. Alguém que se sinta especial sendo exibida em eventos chiques. E você? O que você vai fazer? Vou continuar sendo professora. Vou trabalhar com crianças, vou namorar alguém que me ame pelos pãezinhos de açúcar, não pelos diamantes. Ele balançou a cabeça, como se eu estivesse falando de um futuro impossível de compreender. Você vai se arrepender, Marina. Vai ver que o mundo real não é esse conto de fadas que você tem na cabeça. Talvez. Mas pelo menos vou me arrepender sendo eu mesma. Rafael guardou a caixinha no bolso do paletó e caminhou até a porta. Antes de sair, se virou uma última vez.
Eu realmente te amava, Marina. Eu sei, do seu jeito você amava. Depois que ele saiu, me sentei no sofá e chorei. Chorei pelos 2 anos que haviam acabado, pela dor que via nos olhos dele, pela incerteza do que viria depois. Mas no meio das lágrimas, senti algo que não sentia há muito tempo. Alívio. Eu havia escolhido ser eu mesma. E independente do que acontecesse depois, essa escolha valia mais que 5 milhões de reais. Onde você está assistindo essa história? Porque algo me diz que, assim como eu, você também já teve que escolher entre ser aceito e ser autêntico. E espero que tenha escolhido a autenticidade, por mais dolorosa que ela possa ser. 3 meses se passaram desde aquela noite. 3 meses desde que tomei a decisão que mudou completamente o rumo da minha vida. E enquanto escreveu essas palavras, posso dizer com absoluta certeza, foi a melhor escolha que já fiz. Os primeiros dias após o término foram os mais difíceis. Não vou mentir dizendo que não chorei, que não questionei minha decisão, ou que não senti falta do conforto que a vida ao lado de Rafael proporcionava. Houve momentos em que olhei para meu guarda-roupa simples e pensei nas roupas caras que havia deixado para trás. Momentos em que comi macarrão instantâneo no jantar e me lembrei dos restaurantes sofisticados. Mas a cada dia que passava, eu me sentia mais leve, como se finalmente pudesse respirar depois de 2 anos prendendo a respiração. A primeira pessoa com quem conversei sobre tudo foi minha mãe. Na manhã seguinte àquela noite decisiva, encontrei-a preparando café na cozinha, como sempre fazia. Ela olhou para mim e, sem que eu precisasse dizer nada, abriu os braços. "Fez o que tinha que fazer?" perguntou enquanto me abraçava. "Fiz", respondi, sentindo as lágrimas voltarem. "E como se sente?" "Triste, mas aliviada." Ela afastou o rosto para me olhar nos olhos. "Filha, às vezes a gente precisa perder o que achava que queria para encontrar o que realmente precisa." Essas palavras se tornaram meu mantra nos dias seguintes. Voltei para a rotina da faculdade com uma energia diferente. Era como se as cores estivessem mais vivas, como se eu finalmente estivesse prestando atenção nas coisas que realmente importavam. Meus professores notaram a mudança. Meus colegas comentaram que eu parecia mais eu mesma. Jéssica foi direta, como sempre. "Você está com cara de quem acordou de um sonho estranho. Ou de um pesadelo?" respondi, rindo. Foi na creche que eu mais senti a diferença. Sem a pressão constante de estar sempre arrumada para possíveis encontros com Rafael, sem a preocupação de proteger roupas caras, eu me joguei de corpo e alma no trabalho com as crianças. Brincava no chão sem medo de sujar, carregava material pesado sem me preocupar com unhas feitas, ria alto, sem pensar se estava sendo elegante o suficiente. "Marina, você está radiante", comentou Carla uma tarde, depois de me ver organizando uma gincana no pátio. "Aconteceu alguma coisa?" "Aconteceu sim. Eu me encontrei. Foi durante uma dessas tardes na creche que conheci o Daniel. Ele apareceu numa quinta-feira chuvosa, apresentado por Carla como o novo psicólogo voluntário do projeto. Alto magro, óculos de grau com armação simples, sorriso fácil e uma mochila surrada nas costas. Tudo nele gritava simplicidade autêntica. "Marina, este é o Daniel. Daniel, esta é a Marina, nossa melhor estagiária. Prazer", ele disse estendendo a mão. Tinha calos nas mãos, mãos de quem trabalhava de verdade. Igualmente, nos primeiros dias, trabalhamos juntos sem muita conversa além do profissional. Ele observava as crianças durante as atividades, fazia anotações, sugeria dinâmicas. Eu notava como ele se relacionava com elas, de igual para igual, sem pressa, com interesse genuíno pelo que tinham a dizer. Foi numa tarde que ficamos sozinhos organizando material que a conversa saiu do âmbito profissional. "Posso fazer uma pergunta pessoal?" ele disse enquanto separávamos lápis de cor quebrados para descartar. "Pode. Você sempre quis trabalhar com educação?" "Sempre. Desde pequena eu brincava de escolinha com minhas irmãs." "E você? Sempre quis ser psicólogo?" "Na verdade, descobri meio por acaso.
Fiz uma graduação em administração primeiro. Trabalhei alguns anos numa empresa grande. Ganhava bem. Ele pausou, sorrindo de um jeito meio nostálgico. Mas me sentia vazio, até que comecei a fazer trabalho voluntário aos finais de semana e descobri que era isso que me fazia feliz. Larguei tudo, voltei para a faculdade e aqui estou. Não foi difícil. Deixar o emprego que pagava bem foi apavorante. Ele riu. Minha família achou que eu tinha enlouquecido. Mas sabe aquela sensação de que você finalmente está no lugar certo? Sei sim, respondi, pensando na minha própria jornada recente. As semanas foram passando e nossa amizade foi se aprofundando naturalmente. Daniel era diferente de todos os homens que eu havia conhecido. Não havia nele nenhuma necessidade de impressionar, nenhum ego a ser alimentado, nenhuma competição. Ele ria das próprias piadas ruins, admitia quando não sabia alguma coisa, pedia ajuda quando precisava. Ele morava numa kitnet simples em Vila Madalena, andava de ônibus, comia em lanchonetes populares. Mas tinha uma biblioteca impressionante, conhecia todos os filmes do cinema nacional, tocava violão e compunha músicas nas horas vagas. Quer vir na minha casa no sábado? Ele perguntou numa tarde de sexta. Vou cozinhar para alguns amigos. Seria legal se você viesse. Você cozinha? Cozinho sim. Nada muito sofisticado, mas dá para comer. Ele sorriu. Que tal? A casa do Daniel era exatamente como eu imaginava. Pequena, aconchegante, cheia de livros e plantas. A sala de estar tinha uma estante que ocupava uma parede inteira, um sofá de tecido gasto, mas limpo, um violão encostado no canto e algumas fotos em porta-retratos simples. Os amigos dele eram professores, artistas, assistentes sociais, pessoas que tinham escolhido profissões por vocação, não por dinheiro. A conversa fluía naturalmente entre literatura, cinema, projetos sociais, sonhos para o futuro. Ninguém falava sobre marcas de roupa, viagens caras ou investimentos. Marina, você toca algum instrumento? Perguntou Beatriz, uma professora de música. Não, mas sempre quis aprender violão. Daniel toca muito bem, disse Carlos, um educador social. Ele que ensina violão para as crianças do projeto lá no Capão Redondo. Você não me contou isso, falei para Daniel. Ah, é só um projetinho, ele respondeu, meio sem jeito. Uma vez por semana, nada demais. Mais tarde, quando os outros foram embora, ficamos sozinhos na pequena varanda da kitnet. Daniel trouxe 2 xícaras de café e se sentou ao meu lado. Gostou do pessoal? Adorei. Seus amigos são incríveis. São sim, cada um lutando para fazer sua parte na construção de um mundo melhor. Ficamos alguns minutos em silêncio, olhando as luzes da cidade. Era um silêncio confortável, sem pressão, sem pressa. Marina, ele disse finalmente, posso te perguntar uma coisa? Claro. Às vezes você fica com uma expressão meio distante, como se estivesse pensando em alguma coisa pesada. Aconteceu alguma coisa? Respirei fundo. Havia semanas que eu queria contar para ele sobre Rafael, sobre o colar, sobre toda a história. Mas sempre ficava com receio de como ele reagiria. É uma história longa, comecei. Tenho tempo. E então contei tudo. Sobre Rafael, sobre os 2 anos de relacionamento, sobre o colar de 5 milhões, sobre a decisão de devolver, sobre o término. Daniel me ouviu sem interromper, apenas balançando a cabeça de vez em quando. Quando terminei, ele ficou em silêncio por alguns segundos. Nossa, disse finalmente, 5 milhões? 5 milhões. E você devolveu. Devolvi. Por quê? Era a primeira vez que alguém me fazia essa pergunta de forma genuinamente curiosa, sem julgamento. Porque não me sentia eu mesma usando ele. Me sentia como um objeto caro. Daniel sorriu, daquele jeito dele. Você sabe que muita gente acharia isso loucura, né? Sei, e você acha loucura? Acho que foi a coisa mais corajosa que você poderia ter feito. Corajosa? Escolher ser você mesma em vez de ser quem esperavam que você fosse. Escolher autenticidade em vez de conforto. Isso é coragem pura. Naquela noite,
sentada na varanda simples do Daniel, tomando café em xícaras de porcelana barata, eu me senti mais rica do que jamais havia me sentido usando 5 milhões de reais no pescoço. Hoje, 6 meses depois daquela escolha, posso dizer que minha vida está completamente diferente e completamente melhor. Terminei a faculdade com louvor, consegui uma vaga efetiva numa escola municipal e estou planejando uma pós-graduação em educação especial. Daniel e eu estamos namorando há 3 meses. Nosso primeiro encontro foi no cinema do Shopping Popular, assistindo um filme nacional. Dividimos uma pipoca grande e refrigerante. Custou R$ 15 para os dois. Foi o encontro mais romântico da minha vida. No mês passado, ele me deu um presente. Um cordãozinho dourado simples com um pingente em formato de livro aberto. Custou uns R$ 80, ele me contou depois. Para lembrar que você está sempre escrevendo sua própria história, ele disse quando colocou em mim. Uso todos os dias e cada vez que toco o pingente, lembro que às vezes o amor mais verdadeiro vem nos pacotes mais simples. Quanto ao Rafael, soube por amigos em comum que ele está namorando uma modelo. Vi uma foto deles numa revista de fofocas. Ela usava um colar de esmeraldas que deve ter custado uma fortuna. Parecia feliz. Espero que seja. E quanto ao colar de 5 milhões? Bem, descobri há pouco tempo o que aconteceu com ele. Rafael doou para um leilão beneficente da própria família. O dinheiro arrecadado foi usado para construir uma biblioteca numa escola carente de Heliópolis. Quando soube disso, sorri. Talvez, no final das contas, minha escolha tenha ensinado alguma coisa para ele também. Se algum dia você viveu algo assim, me deixe nos comentários de qual país você me escuta, porque tenho certeza de que todos nós, em algum momento da vida, precisamos escolher entre brilhar com luz emprestada ou encontrar nossa própria luz. E quando encontramos, descobrimos que ela ilumina muito mais do que qualquer diamante jamais poderia. A verdadeira riqueza não está no que possuímos, mas em quem somos quando ninguém está olhando. E eu finalmente descobri quem sou. E vocês, já descobriram?